Segundo Samuel, versículo 11. Capítulo 6, 11. Segundo Samuel 6, 11. Que nos diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Querido Jesus, eu te apresento esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e que assim o Senhor venha, Senhor, falar, me usar da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Que esta palavra venha falar fortemente ao nosso coração, ressuscitar a nossa fé, a nossa esperança. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, se fazer presente. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A arca do Senhor, ela tinha, até que nós estamos também meditando nessa palavra no livro de Samuel, aonde a casa de a arca do Senhor tinha saído desde os tempos de Eli, e aí foi para a casa do povo dos filisteus, e ali muita gente morreram. E aí depois, se o irmão quiser fazer um musical aí, vai ficar bom. Meu irmão, faça uma musiquinha aí para nós. E aí, a arca do Senhor, foi nos tempos ali de Eli que a arca saiu, de lá da casa, da onde nunca deveria ter saído. Louvado seja Deus para sempre. E ali foi para a terra dos filisteus, por ali muita gente morreram por causa da arca, porque a arca, nós sabemos que a arca do Senhor, ali para aquele povo era de muita importância, significava a presença do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. E ali foi aonde o povo tinha morrido muita gente, então eles foram e enviaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab. E este homem ficou 20 anos. Quando eu li esse texto, eu fiquei apreensiva. Eu digo: Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida, o que eu tenho permitido que o Senhor fizesse na minha vida, porque a arca do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ali eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida, e tem 20 anos que eu me converti. E ali eu digo: meu Deus, eu tomei um susto quando eu li 20 anos que eu me converti. Aí eu fui ver 20 anos que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. E ali o que é que acontece? Eles ungiram alguns dos filhos de Abinadab como sacerdote para cuidar. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que estava ali. E ali Davi resolveu ir buscar a arca do Senhor para trazer para Jerusalém. E o que eles fizeram? E aí tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000 homens para ir buscar a arca do Senhor. Mas a arca do Senhor já não fazia diferença na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Sabe por quê? É porque tem pessoas que acostumam de ser crente, acostuma de pegar uma Bíblia e vir para a casa do Senhor, acostuma em impor regras para os outros, mas para ele não. Assim estava acontecendo na casa de Abinadab.
não fazia diferença se Deus estava ou não. Porque tem pessoas que acostumam sempre apontar: você deve fazer isso, você pode fazer aquilo, os crentes estão fazendo isso, mas ele não inclui ele no meio daquela situação. E Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abinadab, e ali quando Davi chegou para pegar a arca da casa desse homem chamado Abinadab, para levar para Jerusalém, eles fizeram tudo ao contrário. Pegaram bois, um carro de boi, colocaram a arca em cima para levar para Jerusalém. E aí, chegando num determinado lugar, a arca começou a pender de cima da carroça. E ali o que foi que aconteceu? Uzá foi colocar as mãos para segurar a arca, para a arca não cair. Aos nossos olhos, ele estava certo. Ele viu que a arca ia cair. Mas tem um versículo na Bíblia que diz assim, que tem alguns que têm zelo de Deus, mas não com sabedoria. A arca era uma coisa santa. A lição passada nós estudamos isso. A arca era uma coisa santa. Nós vimos que Deus chamou, aqueles dois homens para estar cuidando, Bezalel, para fazer a arca do Senhor. E ali, quando estava fazendo a arca do Senhor, ele disse: colocai argolas dos lados, para colocar uma vara, para colocar nos ombros dos levitas, para transportar a arca. E eles fizeram tudo diferente, colocaram nenhuma carroça. Não podemos fazer nada do nosso jeito. Não podemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Nós temos que examinar a palavra de Deus e fazer conforme o que Deus nos orienta a fazer. Então, Abinadab, ele como o responsável, ele tinha que ter essa visão. Abinadab, os seus filhos, também Davi, que ele também já sabia como era que manuseava, como era que tirava. E eles fizeram o quê? Colocaram no carro de boi. E ali o que aconteceu? E quando ele estendeu a mão para segurar a arca, ele morreu. A Bíblia diz que Deus abriu roturas nele. E aquilo ali, Davi ficou atemorizado com aquilo. A casa de Obed-edom, pelo que eu vejo, ficava no caminho de passagem. E ali o que foi que aconteceu? Eles foram e deixaram a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Aí eu me alegrei, porque quando eu vi os 20 anos a casa do Senhor está na casa de Abinadab e não aconteceu nada de diferente, foi aonde eu trouxe para os meus 20 anos de crente. Eu digo: Senhor, o que é que eu estou fazendo na tua casa? Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva para a minha vida. Eu digo: não, eu não posso me comparar a Abinadab, não por orgulho, porque quando eu me converti há 20 anos atrás, em maio completou 20 anos que eu me converti, eu levei Jesus para a minha casa. E ali foi um início de dias que estava muito difícil para a minha vida, para a nossa vida, minha casa, minha família, aonde o meu irmão tinha tirado a vida do nosso próprio tio. E ali foi um desastre para a nossa família. Nesse período eu me converti lá na Gameleira. É por isso que eu gosto muito de Gameleira, porque lá foi aonde eu me encontrei com Jesus, Jesus me encontrou, Jesus me aceitou. E ali eu comecei a buscar a Jesus, comecei a clamar ao Senhor. E ali Jesus salvou meu irmão onde ele estava. E aí a minha mãe se converteu. Ela disse assim, ó, a casa, quem conhece a casa da minha mãe aqui sabe, é uma mansão a casa da minha mãe.
E ela dizia assim, e a minha casa, que ela foi passar o resguardo do meu menino, o meu Rafael, eu ganhei ele e ela foi passar o resguardo comigo. Ela disse, eu vou comprar uma casa aqui na Gameleira, porque quando eu chego aqui é uma paz tão grande. E na minha casa, deixa eu lhe dizer, eu tinha recentemente que eu tinha passado para minha casa, que eu morava com meu sogro. Na minha casa, na sala da minha casa, tinha um carpete que eu tinha comprado 1 metro, que era por causa do meu menino pequeno, que estava pequeno e não tinha piso, só era o piso grosso. E um pé de coco tinha do lado, só isso. 2 cadeiras emprestadas que uma vizinha emprestou, e as outras 2, a outra vizinha emprestou a mesa e a cadeira. E eu pedi um bico de luz do vizinho, só para a cozinha. E uma casa dessa alguém queria ir morar, sair da sua mansão e ir morar. Ela disse assim, eu vou comprar uma casa aqui na Gameleira, porque quando eu chego aqui é uma paz tão grande que eu sinto no meu coração. E aí eu fiz uma retrospectiva, eu disse, porque Jesus estava lá. É porque Jesus estava lá. Irmãos, tem que ser diferente, a nossa casa tem que ser diferente. Eu não faço diferente, não de ter mobílias novas, coisa bonita, não. É ter Jesus. Não adianta ter tudo novo, tudo bonito, tudo organizado, as suas taças de cristal, e não tiver Jesus. Primeiro leva Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Aí a minha mãe se converteu nesse período. A minha irmã Gilmara também se converteu. Alguns sobrinhos dos meus se converteram. E Deus começou a fazer uma mudança assim maravilhosa na minha vida. E hoje eu sou feliz. Eu disse, às vezes eu me olho no espelho, não sei se você faz isso, mas se você não faz eu vou lhe ensinar. Às vezes eu me olho no espelho, se você não acha eu, para mim está tudo bem. Eu me olho no espelho e digo, Ribla, você está linda hoje. Às vezes as situações e as coisas, o olho não quer nem abrir. Mas eu me olho no espelho e digo, Ribla, você está linda hoje. Você está linda, bonita. E aí, irmãos, eu começo a fazer, porque tem crentes que ele se acostuma. Foi como Abinadab, Aiô e Uzá, eles se acostumaram. A arca talvez na sala da casa deles não fazia tanta diferença, tá ou não. Então quando Jesus chega, tem que fazer a diferença. Louvado seja Deus para sempre. E quem é que provoca essa mudança? É Jesus que chega, mas é eu que aceito a mudança acontecer. É eu que chamo Jesus. Jesus entra e faz morada. Como aquele hino que diz assim, entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida. Talvez o seu estado que você está hoje, e ainda é assim, procura culpados. Procura um culpado por o estado que você está, pela maneira que você está. Vai procurar um culpado para colocar, pela situação que vocês vivem, procurando um culpado. E o culpado único é eu e você. Eita Jesus, aleluia! E Uzá morreu e criou um grande temor no coração de Davi e aquela turma que foram buscar a arca. E eles deixaram a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu corri e escrevi na minha lição, porque eu gosto de algo que surge, eu gosto de carregar uma caneta e um papel dentro da minha Bíblia, porque quando alguém fala alguma coisa, eu corro e escrevo, porque depois eu não vou lembrar. Louvado seja Deus para sempre. É igual o pastor Laurentino falou aqui de um testemunho de um rapaz, e eu digo, um dia eu digo a ele que eu observo, viu? Eu observo e anoto para saber se está certo, porque é o mais certo, irmãos. É nós observar para ver se está falando o certo. Né? E ele falou do testemunho de um homem que é muito forte, né? E eu fui pesquisar, esqueci o nome agora, Narciso de Lemos.
Pesquise lá e ouça, é uns 40 minutos o testemunho dele. E aí E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E eu fui pesquisar esse homem. Esse homem era da terra dos filisteus, mas ele era um levita. Não importa de que família você veio, de que família você é, se é preto, pobre, rico, não importa. O que importa é quem você está tendo aqui. É quem você representa quem. Porque nós somos representantes de Deus. Eu e você, o que faz a diferença não é quem você é quem lhe representa. Porque você representa Deus. Eu estou representando o meu Jesus. Louvado seja Deus. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, este homem. E o interessante é que ficou 3 meses na casa deste homem. E ali aquele homem prosperou durante 3 meses. E eu fiquei observando, eu digo, as vacas de Obed-edom talvez não desse cria. Daqui a pouco já estava tudo os pastos verdinhos. Daqui a pouco talvez a família dele não gerasse, as esposas. Daqui a pouco começou a criar, a ter filhos. Porque quando Jesus chega faz a diferença. Foi quando o Senhor chegou na casa de Obed-edom, o representante da arca do Senhor, começou tudo a prosperar. Louvado seja Deus para sempre. Deus, Ele é maravilhoso. Leve Jesus. Vamos ter uma unção nova. Peça a Deus uma unção nova, um ponto de visão novo espiritual. Não se conforme em viver da mesma forma. Busca, não faça as coisas do seu jeito, mas que o Senhor você venha pedir orientação ao Senhor. Como na escola dominical nós tratamos desse assunto, nós viemos a pedir orientação ao Senhor e Ele venha nos orientar. Não faça nada pelo seu ponto de vista, mas faça pelo ponto de vista do Senhor. E aí foram e avisaram a Davi. Disseram: olha, Davi, a arca que ficou na casa de Obed-edom, Deus prosperou ele. Ó, como diz aqui, ó, e ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Ele não fez de qualquer jeito. Colocou a arca do Senhor talvez na sala da casa dele, mas ele dava atenção. Dê mais atenção à palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. É um conselho da parte de Deus para a minha vida, para mim me aproximar mais do Senhor. Buscar os dons espirituais, buscar ser guiado, manuseado por Ele. Porque quando nós é manuseado por Deus, nós não fazemos as coisas do nosso jeito. E quando a arca chegou na casa de Obed-edom, tudo mudou. Tudo foi transformado. E ali a arca, ali com zelo. Talvez de manhã ele chegava e cantava um louvor, cantava o hino da harpa. Lia, chamava os filhos, chamava a esposa: vamos adorar. De manhã, de tarde, como era feito. E o de mais bonito que aconteceu. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois, carneiros e cevados. Irmão, Davi veio com tanta reverência da segunda vez para buscar a arca do Senhor, que ele se preparou
tudo como era para ser feito desde a primeira vez. E ali ele contava 6 passos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Sacrificavam e adoravam ao Senhor. É como veio ao meu coração, eu digo, como é que eu estou levando a minha vida de crente com o Senhor? É de qualquer jeito, de qualquer maneira? Como é que eu estou fazendo? Porque a receita da palavra de Deus, irmãos, aqui é uma bula de como eu devo, me instruindo de como é que eu devo servir o meu Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então Davi, da segunda vez, quando ele vinha, ele já sabia: 6 passos, sacrificava e adorava ao Senhor. Porque nós passamos tantos dias aqui ensaiando o hino para amanhã não fazer feio. Por que é que tem as reuniões das mulheres, o ensaio dos senhores? É para não fazer de qualquer maneira. Se eu tenho oportunidade lá, tem pessoas que abrem a Bíblia como assim, ó, aqui a palavra que o Senhor me der vai ser essa. Se você não ler a Bíblia, não vai sair nada. Se você não meditar, não ser dirigido por Deus, não vai ser, é de qualquer maneira. E nós não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Esse é o ensinamento. Então, quando Davi veio buscar a arca do Senhor na casa de Obed-edom, ele veio com os levitas para levar a arca nos ombros, que foi assim que o Senhor instruiu. Disse a Moisés como era, que era para manusear, transportar a arca. Então Davi, quando veio, ele já veio temendo mais ainda, porque desde a primeira vez ele também já deveria ter dado sua orientação. E ali, dando 6 passos, eles começaram a adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. E aí ele ainda levou cantores. E o que me chama a atenção foi que ele chamou um homem que chamava Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinavam-os entoando, porque era entendido nisto. Louvado seja Deus para sempre. Quem tem que fazer por onde ser escolhido somos nós. Deus chama, capacita, mas se você não se esforçar, como é que Deus vai lhe chamar? E esse homem chamado Kenanias, ele era príncipe dos levitas. Então aí Davi agora já disse: vamos buscar a arca da casa de Obed-edom, com louvores, com cânticos, buscando ao Senhor. Vamos buscar a arca da casa de Obed-edom. E ali chegou o dia, e Obed-edom, ele foi com Davi. Louvado seja Deus. Ele disse: se a arca também vai, eu também vou. Louvado seja Deus para sempre. Se a arca também vai, a presença do Senhor vai, eu também vou. Louvado seja Deus para sempre. Que Deus venha nos ajudar a sair daqui com o ponto de vista de ser um adorador como Obed-edom, que nós já somos, mas que o Senhor venha nos renovar, louvar mais a Deus a cada dia com responsabilidade, cada dia buscando ao Senhor. E aí Obed-edom, ele foi com Davi, e ele ficou sendo porteiro. Louvado seja Deus para sempre. E diz aqui: e Sebanias e Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Elezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiro da arca. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus para sempre. Aquele grupo de adoradores que foi com Davi,
Louvado seja Deus. Eu creio que Ele estará aqui para adorar ao Senhor. Aquele grupo de levitas que foram para adorar a Deus, dando 6 passos, e ali sacrificavam ao Senhor. E hoje o nosso sacrifício, o primeiro é a obediência. Então vamos dar sacrifício de louvores ao Senhor, adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Não deixa para chegar no culto depois que já tiver passado. Tem pessoas que têm dificuldade de chegar no culto antes de cantar o primeiro hino. Venha mais cedo, porque isso cabe a mim e a você chegar cedo, porque cedo se entende no horário. Louvado seja Deus. Isso é reverência. Louvado seja Deus para sempre. E aquele grupo, louvado seja Deus, aquele grupo de homens que Davi levou para adorar, trazendo a arca do Senhor. Davi cantava, salmodiava e dançava na presença do Senhor. É tanto que quando Davi chegou, a esposa dele, Mical, que era a filha de Saul, chegou e olhou, ela desprezou ele no coração, porque ela não teve o ponto de visão espiritual de ver a alegria de Davi, o porquê era, porque estava trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Louvado seja Deus para sempre. Então vamos ser esse grupo. Louvado seja desse grupo de louvor. E não se conforme. Obed-edom, ele não se conformou. Ele foi juntamente com Davi. Ele disse: se a arca do Senhor vai, eu também vou. Louvado seja Deus. Que Deus venha cada dia nos ajudar a ser um Asaf, a ser um Kenanias, a ser um daquele do grupo que saiu para buscar a arca do Senhor. Louvado seja Deus. E assim uma coisa nova Deus vai lhe fazer na nossa vida. Vamos buscar coisa nova. Quem tem que provocar a coisa nova acontecer, eu digo para mim, para você, na nossa vida somos nós. Porque quem provocou a coisa nova acontecer na casa de Obed-edom foi ele. E nós olhamos para a casa, a arca do Senhor na casa de Abinadab, e olhamos para a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Quanta diferença! Louvado seja Deus para sempre. E um dia desse eu estava no culto lá no Três Coqueiros, e estava passando um hino que chamava Uma Coisa Nova Vai Acontecer. E Deus, o pastor me deu para iniciar, e eu li aquele versículo onde fala daquela viúva de Naim, onde os últimos versículos dizem assim: e Deus visitou o seu povo. Louvado seja Deus para sempre. Chame Jesus para que uma coisa nova venha acontecer. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino. Vamos chamar Rodrigo para cantar. E vamos profetizar uma coisa nova. Em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui. Quero agradecer desde já a irmã Dilma, a irmã Luciana, as irmãs, todas as irmãs, o pastor Laurentino, por essa confiança. É porque é um privilégio da parte de Deus. Louvado seja Deus. Uma coisa nova vai acontecer em nome de Jesus. Amanhã é o pastor Marial, e eu disse a ele, eu digo, hoje eu vou lá abrir a festa para o senhor, viu? Ore por mim que amanhã eu oro para o senhor. Louvado seja Deus para sempre. E isso é Deus que faz, irmãos. Eu olho para onde eu vim, e hoje é onde eu estou. Amém. Aí alguém vai dizer assim, mas quem é tu? Eu digo, eu sou Rigo, representante do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus para sempre. Isso quem faz é Jesus. Glória a Deus. Coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Coisa nova neste tempo Jesus vai fazer. Coisa nova neste tempo Jesus vai
vai